Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Nós somos a Resenha Geek com um tema hoje muito pesado sobre psicopatas e serial killers. O que passa na mente desse povo, o que eles vivem, como eles chegam até lá, e para deixar aquele alerta para todo mundo que nos vê e não sabe quem está do seu lado. Então, vamos lá, galera, partiu pro vídeo. Bem, eu vou falar do bandido da luz vermelha, talvez o psicopata mais famoso do Brasil, né? Ele atacou ali nos anos 70, foi preso por 30 anos. Ele foi condenado por 7 assassinatos, 77 tentativas de assalto. Pegou uma pena de 356 anos. Cumpriu 30, foi solto, depois, graças a Deus, foi assassinado num bar. Que eu acho que não tem solução essas coisas. No Brasil pega 365 anos que ele pegou e é sempre solto por 30, por causa que a pena máxima é 30 anos, né? E aí... 351 anos, perdão. Então, o cara pega 351 anos, mas aí no Brasil sempre é liberto por 30 anos, que é a pena máxima que o brasileiro não pode pegar, né? Então por que tem isso aí? Só poder somar tudo e falar, somou tudo, deu 300 e poucos anos, mas não fica, né? A simetria da pena, né, cara? E esse caso, eu lembro, na minha infância, que eu tinha medo disso. Passava no jornal falando sobre esse cara aí e tal, bandido da luz vermelha. Por muito tempo achei que era mito isso da luz vermelha. Ele realmente estava à noite, madrugada, com a luz vermelha, né? Violentava as mulheres, assassinava as coisas. Mas que tipo de luz assim ele fazia? Como que era? Acho que era um lampião, uma lamparina, né? A lanterna vermelha, que ele também usava lenço vermelho, roupa vermelha. Ele já fazia um terror psicológico, então, né? O outro era o mais famoso até ter o Maníaco do Parque, que foi muito divulgado, já tinha mídia. Esse Maníaco do Parque, ele confessou o assassinato de 10 mulheres, porém acharam mais corpos que acham que foi ele, mas eu acho que sim, no mesmo lugar, no mesmo padrão de violência. Pegou 147 anos de prisão. Como o outro, só vai ficar 30. Esse tá vivo? Ele tá pra sair em 2028. Se eu não me engano. Tá faltando pouco agora. Tomara que saia, vai pro bar também e tome um tiro na cabeça. Que eu não duvido muito que vai acontecer isso não, porque tem muita gente... E o interessante do Maníaco do Parque é que ele era um cara feio, né? Não sei os padrões de beleza de quem tá assistindo o vídeo, mas ele não era um cara boa pinta. Mas sim, né? Boa pinta assim. Não. E ele convencia as mulheres lá na lábia a ir pro mato com ele lá e ele... fazia o que queria, matava e tal, mas tipo, elas iam por vontade própria, era na lábia. Eu não sei se era todos assim não, cara. Não, algumas vezes pedia ajuda, outras vezes coisa. Então, mas na lábia. Então... Muitas, não, eu não tô dizendo que todas ele levou pro mato, ele pode até um certo ponto, tinha um poder de persuasão muito grande, convencia, ganhava a confiança da vítima. O que ele fazia dali, depois ganhou a confiança até o mato, aí não sei o que ele fazia. Maria psicopata, o pessoal não acha que é perigoso, eles não passam isso de... Sabe a psique humana, como é que é? Quando foram capturados, os parentes, os vizinhos ficaram surpresos, porque eram as pessoas que não levantavam suspeitas. Isso é no mundo todo, qualquer um é assim. Isso levanta aqui uma questão. Você realmente conhece quem está do seu lado? Seu vizinho, É o mesmo caso dessas... caso assim, de perigo, que a gente não sabe, é como dessa jovem aí, que foi encontrar um cara conhecido na internet. Então, conquistou a confiança dela, demonstrou ser um cara legal. Isso. A princípio ela pode ter, ficou assim, aí conquistou, ganhou. Pra ver também que o problema não é só na internet, você pode ver que o Maníaco do Parque, ele conseguiu tudo isso que ele conseguiu. Pode ser o seu vizinho, pode ser da sua escola, pode ser até seu marido, é complicado, sabe? Se a maioria dos vizinhos nem sabe como que é um psicopata, quando ele mora do lado dele, de você querer, por exemplo, como acontece muito hoje, querer botar, por exemplo, culpa na internet, sendo que o culpado é o homem. É o cara que faz isso, ou a pessoa que faz isso, que também não é só o homem. Botar a culpa nas coisas, é igual videogame, internet, isso é o pensamento pequeno. É que nem falar, a culpa é do GTA, ele jogava GTA, a culpa é do GTA, filme que viu, é da educação, é do ser humano, gente. E como você mesmo falou, não é culpa só do homem, porque... Tem mulheres que fazem isso também. Tem mulheres. Por exemplo, tem um caso da Rosemary, que era da Inglaterra. Ela chegou a matar 10 jovens mulheres entre 1971 e 87. Mulheres também. Será que você acredita em reencarnação? Será que você é uma vítima reencarnada? Porém, ela não fez isso sozinha. Ela foi acompanhar o marido, que chama Fred West. Ela, na verdade, ela nunca confessou que tenha cometido esses crimes, até quando ela pegou a prisão perpétua. Ela foi a segunda mulher na Inglaterra a pegar prisão perpétua na história. Essa Rosemary, ela era estuprada pelo pai desde que era criança.
Ah, então já sai o trauma, né? Isso. Uma maioria, né, cara? Traz trauma. E outra coisa, o pai dela era esquizofrênico, o pai dela era maluco, a estuprava desde quando criança, e quando adulta ela virou garota de programa, incentivada pelo marido, e seu principal cliente era o seu pai. Caramba, Caraca, que isso, cara. Que doideira. É uma história bizarra, cara. E aí, como que eram os crimes? O casal, eles iam em ponto de ônibus, jogavam lábia nas garotas, levavam pra casa, torturavam ao longo da semana e matavam. A sua última vítima foi a filha do casal. Ah, que isso. Tem vários pontos dessa história, remetem a vários pontos da história que eu vou contar aqui agora, que ele falou o caso no Brasil, você falou um caso no Reino Unido, mas os casos mais notórios são nos Estados Unidos. Sim. Aí todo mundo fala lá que só tem doido e tal. Eu acho que, tipo, lá porque os caras investigam realmente a fundo. Tem muitos casos, até aqui no Brasil, que o cara é preso por um assassinato, mas depois ele confessa que tem muito mais, só que ele ficou preso por bem um mais, né? e acabou ali. Lá eles vão a fundo até concluir realmente o caso. Ah, é? E o do Zodíaco? Não todos os casos. Porque, tipo, no caso, o assassino assim, mais prolífico dos Estados Unidos, que foi com mortes confirmadas, foi o Gary Ridgway, conhecido como o assassino do Green River. Ele tem 49 mortes confirmadas, corpos encontrados, 49. Só que estima-se que ele já tenha matado para mais de 70. E ele ficou conhecido como assassino do Green River porque os primeiros corpos foram encontrados boiando no rio. Ele não ligava nem de esconder. Ele matava e simplesmente jogava no rio. E é o que você falou um pouco antes, que ele também teve uma infância toda conturbada. Ele tinha desejos sexuais pela própria mãe. E a mãe se vestia de maneira promíscua. E o pai o levava de carro para os pontos de prostituições, mostrando as prostitutas, falando que eram escórias da sociedade. E ele ficou com isso na cabeça. Prostituta é escória da sociedade. Dado assim, né? E a mãe dele se veste como prostituta em casa, causando desejo sexual nele. E isso ficou tipo, na mente dele durante toda a infância. E com isso que ele começou os assassinatos. Ele só matava prostitutas. Algumas ele descartava simplesmente no rio, outras ele escondia na mata ali e sempre com a pedra introduzida na sua região genital ali, porque em alguns casos ele voltava para ter relação sexual com o cadáver. Necrófilo, caramba. Necrófilo também, além de tudo. Se você for ver, quando ele foi pego, o depoimento dele, ele ficou numa salinha durante semanas, dando depoimento, virou até notícia, todo mundo querendo filmar ali, e ele falando normalmente, ele não achava que estava errado, que era escória. Ele não tinha como nada aquelas mulheres ali. Ele não foi o que mais matou, mas foi o que mais tem prova de maior número de mortes, sendo que a morte estimada é muito maior. E ele pegou 49 penas perpétuas consecutivas. Vai cumprir, com certeza. Não. E quem foi o maior serial killer de todos os tempos foi esse, né? O mais famoso... Ele foi o com maior morte confirmada. Agora tem vários que tem muito mais mortes. Tem o Tomlin Sells, que matou para mais de 100, mortes estimadas. Uns mortes confessas, mas confessas depois que já tem a pena. Tem até um colombiano que é conhecido como o Monstro dos Andes, que ele matou 300 meninas, crianças, 300. Então, quer dizer, não é só nos Estados Unidos, psicopata tem em todo lugar. E tipo, eu separei também um pouco a lista, ele é o que mais, esse Gary Ridgway, é o que maior número de mortes confirmadas, 49. Tem os sádicos e tem os piores que os sádicos. Tem os sádicos, que além de serem psicopatas, ele tem aquela prazer só pela dor. E um desses eu acho que um dos piores é o David Parker Ray, conhecido como o maníaco da caixa de brinquedo. Que ele montou um container no quintal da sua casa com brinquedos fetichistas, ele tinha uma cabine, ele tinha uma cadeira ginecológica lá, que ele prendia as mulheres lá e ficavam torturando por semanas, sendo que no começo das vítimas dele, ele teve ajuda da filha e depois da namorada dele, para conseguir capturar as vítimas lá, geralmente prostitutas. E ele as drogavam com drogas pesadas e uma mistura lá que ele fazia lá que induzia a amnésia. E as primeiras vítimas ele liberava, depois de uma semana de tortura ele liberava, e as mulheres não tinham noção do que aconteceu. Tanto que ele não deixava marcar nem nada. E o que eu acho que o grau do sadismo dele é tão grande que antes de torturar, ele desmaiava as vítimas, colocava lá amarrada, lá com tudo que ele ia usar nela, e quando ela acordava, automaticamente
ligava um sonzinho com a fita que ele gravou, detalhando tudo que ele ia fazer com aquela pessoa. A pessoa ouvia tudo que ele ia fazer, aí depois que a fita acabava, ele entrava e ia reproduzindo tudo que ele falou. Profissionais de tortura pra ele fazia aquela tortura psicológica, depois tortura física e liberava. Depois que ele passou a matar. Tanto que ele foi condenado pela tortura de 3 mulheres. Até hoje ele não é condenado por morte. Mas estipulam que ele tenha de 12 a 60 mortes. Só que ele não confessou as mortes, porque também ele morreu de infarto logo depois que foi preso. Como se já não tivesse muito mórbido e estranho tudo isso que nós falamos aqui, ainda piora. Tem o Jeffrey Dahmer, que esse chega num grau absurdo, porque ele praticava necrofilia e canibalismo. Ele chegou a matar 17 homens, e alguns deles menores de idade, e sendo que quando ele foi preso, a polícia foi chegar lá na casa dele e encontrou crânios na geladeira, um dorso na mesa aberto, já putrefado, encontrou partes genitais em vidros com formol para ficar ali exposto na casa dele, e um dos métodos dele, ele prendia a vítima na casa dele, fazia um furo no crânio e jogava ácido dentro do crânio da pessoa para fazer uma lavagem cerebral para tentar criar zumbis sexuais. Só que aí, no meio desse processo, a pessoa morria e ele ficava tendo relação sexual com o corpo da pessoa ali. Só que o plano dele era criar um zumbi sexual para satisfazer as doideiras dele lá. Nossa, é nojento. Cara, tem uns, assim, não quero falar isso, mas tem uns que beiram a genialidade, as coisas que ele faz, tipo esse do Zodíaco, os enigmas, coisa e tal. Mas tem uns que beiram a loucura, as coisas... Eles já são desumanos por natureza, mas as coisas assim, muito sem nexo. Eles não têm noção nenhuma de dor, não tem empatia, geralmente não tem empatia nenhuma. É a diferenciação que tem que fazer, tipo, dos assassinos em série e dos psicopatas. Psicopatia é uma doença. Nem todo psicopata é assassino em série, mas quase todos os assassinos em série são psicopatas, porque psicopata geralmente é só uma condição do cérebro que você não tem empatia, você não sente. Até porque existem muitos psicopatas. Dizem que a cada 30 pessoas, um é um psicopata. E a maioria desses donos de multinacional, esses caras que têm liderança, muitos deles são psicopatas. Só que, tipo, levam a sua psicopatia para um lado... Você acha que Michael Jordan não era? Você acha que LeBron James não é? Você acha que Messi não é? Cara, eles não têm sentimento, cara. Eles não têm sentimento, cara. O cara vai pegar uma bola, bater um pênalti na Copa do Mundo, o cara não tá sentindo a pressão. A gente estaria vomitando, cara. A gente vomita pra... Tem gente que passa mal. Mas Messi vomitou no jogo lá. Treinar, mas a gente treina pra autoescola também e o pessoal fica nervoso pra caramba. Então eu sou psicopata. Eu não fiquei nervoso, porque sangue frio e tudo. Eu fiquei muito frio na hora da autoescola, mas tem gente que fica nervosa. Tem uma série de documentários do Discovery D, que lá é como Nascidos para Matar, só que pro Brasil vem como Dementes. Lá faz o questionamento, eles são nascidos para matar ou a vida os levou a fazer isso? Eles eram psicopatas, eles já tinham aquela condição na sua cabeça. E a sua infância... É uma pergunta que eu fico na dúvida. Será que se o cara tem outra vida, tem outros pais, essas coisas, e tem a psicopatia, tá, iria até matar um animal ou outro, mas será que seria um assassino sério? Será que teria salvação? Ou já nasce com aquela doença, se é um desequilíbrio químico? A maioria dos psicopatas que se tornam assassinos em série, eles tiveram a infância destruída, com abuso sexual, ou apanhavam muito, ou eram aqueles muito tímidos que sofriam na escola e tal. Sempre tem uma infância destruída. Porque você imagina, nós aqui, até então, pelo que eu saiba, saudáveis, tem acesso à internet, TV a cabo, tem família, tem amigos, boa educação, mas tem dia que você chega em casa e você fala, pô, que dia chato, não tem nada pra eu fazer, nada te agrada. Imagina uma pessoa que 365 dias por ano você sente isso, que nada te agrada. Você não tem prazer em nada, você comendo você não tem prazer. Você vendo filme, nada te agrada. Mas eles são assim, não sente nada? Um psicopata, ele não tem prazer, vazios, assim, são vazios. São vazios, então tipo, eles são vazios, nada te agrada. Aí você sofre um abuso, maus tratos. Aí você vai infligir aquilo em outras pessoas. A maioria também, eles não fazem isso com seus próprios pais, mas eles procuram, você pode reparar, eles procuram pessoas que se pareçam com aquelas pessoas que infligiram esse sofrimento a eles. O meu entender é isso, né? Eles sofreram e querem reproduzir e infligir a dor ao próximo. Alguns até procuram pessoas mais fracas, assim, que acham que o mais forte tem que fazer o mais fraco sofrer. E tem uma coisa que acontece muito em vários casos, ou praticamente quase todos têm os seus troféus, né?
Eles guardam os troféus e a maioria são tão inteligentes que eles se deixam ser pegos. Não é nem a polícia que pega, porque tipo, eles veem aquilo como uma obra-prima. Então, tipo, querem o holofote, né? É porque também acontece muito nos Estados Unidos que... É igual o do Zodíaco, né? Ele fez o enigma com o nome dele e não desvendaram. Esse caso, ele queria ser coisa. Nos Estados Unidos, eles exaltam muito, a mídia dá muita exposição para esse tipo de caso, esses caras ficam muito famosos. Então, por isso que eu tô falando, alguns casos estão proibindo de fazer o livro e fazer filme. Porque lá acaba criando fãs, cara. Numa das últimas Faz escola, né? Acaba fazendo. Uma das últimas cartas do Zodíaco pra polícia, ele botou lá: quem será o ator que vai me interpretar no filme que vão fazer sobre mim? Que ele já era popstar. Tem 2 filmes dele, assim. E o filme bom do Zodíaco, com vários atores consagrados aí. Tem na Netflix. Bom, recomendo. Netflix paga nós. Zodíaco. Tem o caso do BTK, que era um cara que ele torturava, matava e amarrava as mulheres lá, daí a sigla BTK, né? E, tipo, ele era da igreja, ele tinha um cargo dentro da igreja, ele era líder da comunidade ali, era um senhorzinho lá que, cara, tipo... uma pessoa que ninguém suspeitava. Ele cometeu os crimes dele durante 30 anos, sendo que ele teve um tempo que ele parou e começou a sair na mídia lá, todo mundo perguntando o que aconteceu com o BTK, ele começou a mandar carta pra polícia, vocês querem voltar com o nosso joguinho e tal... E ele mandava carta, antes de cometer o assassinato, ele mandava carta pra polícia falando aonde que encontrar e como que encontrar a vítima que ele tava lá. Caramba. E com aquelas bonequinhas Barbie amarradas do jeito que ele ia amarrar o corpo da mulher que ele ia deixar lá. Tipo, um cara acima de suspeitas. Ninguém suspeitava que seria o cara. E ele foi pego porque, na soberba, ele achou que a polícia gostava do jogo. E ele... Numa das cartas ele botou num disquete e mandou pra polícia, e esse disquete foi rastreado que ele mandava as cartas da igreja, da máquinazinha lá. Tecnologia. Ele perdeu pra tecnologia, cara. E quando foi preso ele endoidou, porque ele não acreditou. Pô, por que vocês estão me prendendo? Vai acabar com o nosso jogo? Ele achou que era normal. Que bizarro, cara, que bizarro. Como todas as nossas histórias que nós estamos contando aqui, são bizarras, de serial killers, de psicopatas, de pessoas que não são sãs como todos nós, ou quase todos nós que estamos aqui, proporcionam histórias terríveis para todos nós e, ao mesmo tempo, eu não posso dizer interessante, que são cruéis, mas são muito... Enigmáticas. Isso aí, são enigmáticas, são muito elaboradas e faz a polícia trabalhar pra caramba poder achar, porque são casos assim, o cara mata assim, tem um motivo. O cara mata e não tem um motivo qualquer e não tem uma linha. Às vezes quando começa a achar essa linha fica mais fácil, mas quando não acha, fica complicado. Até por isso conseguir achar uma pista qualquer, como viu um senhor da igreja aí que matava as muito pessoas. difícil, muito difícil. Eu sei que é um vídeo pesado, mas é bom saber. São pessoas que não são suspeitas. Eu, por exemplo, fui criado para suspeitar, assim, eu desconfio de tudo. Então vocês têm que ter ciência, ó. Não confiem 100% em ninguém, se protejam, sejam cautelosos e percebam o ambiente. Infelizmente o mundo é assim, ninguém é bonzinho 100%, e só que tem as pessoas que são maus 100%. É complicado. É um vídeo mais de alerta do que para assustá-los mesmo. E só um parênteses aqui, antes que pense que eu tô defendendo assassino em série, que eu gosto do que os caras fazem, eu gosto de pesquisar sobre a psicopatia, é algo que me interessa. Não tô falando que eu defendo os psicopatas. Nem que te interessa, deixa enigmático, deixa intrigado. Eu leio sobre, eu vejo documentários sobre. Os caras têm uma condição física, eles têm um problema no cérebro que ajuda a eles chegarem a esse ponto. Eu acho pior uma pessoa que é saudável e faz o que todo mundo tá vendo aí, mata por matar. Foi a pergunta que eu te fiz, tipo assim, já tem um desequilíbrio químico, mas será que talvez uma boa criação salvariam eles? Eles... Talvez, porque tem muitos, como o Patrick mesmo falou, a cada 30 um é psicopata. Um é psicopata. Então, tipo, você não tem tantos assassinos em série por aí, ele leva a vida daquele jeito. Se eu pensar assim, a cada sala de aula tem um psicopata. Eles não podem não sentir, mas eles são mestres em entender a situação do outro. Ele sabe o que você está sentindo naquele momento. Por isso que ele um passo à frente. Tá um passo à frente. Por isso que ele vai te manipular do jeito que ele quer. Porque ele sabe, se ele falar isso, ele sabe o que você vai sentir. Por isso mesmo que ele não tem sinta. Tem que ser sistemático, tem que ser desconfiado, não pode confiar.
É igual sair, encontrar quem não conhece, tanto homem quanto mulher. Então, não, vamos jogar uma bola, isso aqui, trocar um jogo. Até eu que às vezes troco um jogo, assim. Comprar coisa em sites que você... Não, trocar, você vai com a pessoa, eu fico meio assim, né? Eu olho assim, eu vejo a pessoa, eu analiso assim. Uma coisa que eu aprendi muito na vida é o seguinte: uma pessoa que chega pra você de cara muito agradável, muito boazinha, eu também já desconfio. Não é pra você maltratar a pessoa, não, mas fique com o pé atrás, desconfie. Todo mundo que chega muito bonzinho é porque quem quer fazer mal, quem quer te fazer mal, vai chegar como bonzinho, vai chegar como legal, vai querer te levar na lábia e para depois fazer um mal a você. Então tenha muito cuidado com isso, principalmente meninas de 15 anos, que vai conhecer esses garotinhos de 18, que tem atitudes estranhas, ela acha que, não vou ficar com ele para me sentir segura, e aí quem acaba se ferrando, filho, é você mesmo, cara. Então, não só menina, mulher, homem, isso, o mundo é perigoso. Só que eles tendem a um alvo mais fácil. Infelizmente são menores e são mulheres, que é um alvo mais fácil, até para eles poderem agredir, poder coisa e melhor. Que assim, você passar a perna num adulto numa conversa não é tão fácil como numa criança. Isso aí que eu ia falar. E como as meninas de 15, 16 a 17 anos já são mais maduras do que os garotos, mas às vezes elas se acham mais do que elas realmente são. Se acham mais espertos do que realmente são, o errado acaba atraindo e você tem que tomar muito cuidado que o errado vai chegar tudo bonzinho pra você, entendeu? Lobo e pele de cordeiro. Então, você que tem alguma história, algum relato que você sabe, escreva nos comentários aqui, que nos próximos vídeos podemos estar comentando sobre isso. E para você que gostou do vídeo, dê aquela curtida, compartilhe o nosso vídeo para todo mundo aí, clique no sininho para receber as notificações, galera, e até a próxima, galera, valeu! Um alerta para os pais que tudo tem um começo. Para vocês olharem bastante, repararem dos seus filhos, porque a maioria desses assassinos em série começam maltratando animais, brigando muito em escola, arrumando confusão. Repare os seus filhos, nos hábitos sádico, deles. Né? Já tem já é de criança, não é do nada, né, que acontece. Então, preste atenção nos seus filhos.